os nossos corações, porque a tua palavra é uma fonte inesgotável para os nossos corações nessa noite. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Mas antes eu lembrar todos os irmãos que no próximo domingo seria a nossa Santa Ceia, só que no próximo domingo o pastor ele viria ministrar a Santa Ceia, reunir as 3 congregações e fazer uma conservatória. Mas no domingo é dia da Bíblia. Nosso pastor presidente lá em Barra Mansa, ele precisa estar lá para fazer a comemoração do dia da Bíblia. Então, nós vamos transferir a nossa Santa Ceia para o terceiro domingo. Vai ser a última Santa Ceia na congregação e vai ser ministrado pelo pastor, reunindo as 2 congregações de Barra e de Piadas aqui em Conservatório. Então, no dia 18 será a nossa Santa Ceia. Aqui é a última do ano. Eu quero pedir a todos os irmãos, todos, jovens, todos que são batizados, que venham para essa Santa Ceia. É a última do ano. Vem para a Santa Ceia, começa às 9 horas, assim como você vai estar ministrando a lição, e depois o pastor chegando, e a gente deixa para ele, e depois ele vai ministrar a Santa Ceia. Eu tenho certeza que vai ter uma palavra para o seu coração, vai ser uma bênção. Estamos unidos aqui. Mas ele vai que os irmãos estejam aqui. Amém? Vamos ter um café aqui, depois do culto, mas vai ser no dia 18, então sempre esse domingo ou outro, em nome de Jesus. Amém? Pode ter glória a Deus? Glória a Deus. Vamos já para a palavra de Deus. Nós estamos nesse texto. E quando você começa a ler, é interessante que o capítulo 16 ele é muito frisado nos primeiros versículos. O capítulo 16 é muito livre, frisado até o versículo número 13, quando Deus manda Samuel ir a casa de Jessé buscar Davi. Não prestamos muita atenção do versículo 14 em diante. Por quê? Porque aí já começa a apresentar os primeiros sintomas da queda de Saul. Porque quem aparece no capítulo 16 já como pessoa principal é Davi. Ninguém quer mais já prestar atenção em Saul. Então, muitas vezes já nesse texto até o versículo 13 e versículo 14 até o 23 passa desapercebido. Então, muitas vezes, como eu creio que muitas pessoas já pensaram, acharam que Davi foi se apresentar ao rei Saul lá no capítulo 17. Que Saul foi conhecer Davi, mas não foi não. Saul foi conhecido por Davi, ainda no capítulo 16. Aleluia. Nós vamos ver coisas extraordinárias aqui nessa noite, dentro desses poucos versículos. Aleluia. Quando nós falamos de Davi, nós começamos a lembrar que existe uma exaltação para todos os fiéis. Amém. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, qual seja a sua função. Se você for fiel, tem uma exaltação de Deus para a tua vida. E é o tema da minha mensagem nessa noite. Chegou o tempo da nossa exaltação. Quem crê nisso? Quem acredita nisso nessa noite? Chegou o tempo. A Bíblia nos mostra que, até no capítulo 15 de 1 Samuel, não se conhecia a casa de Jessé, não se conhecia os filhos de Jessé, estavam todos ocultos. Foi só Deus falar assim: olha, Samuel, desce a casa de Jessé, porque ela tem provido um rei. Toda a casa de Jessé passou dali a ser conhecida, mas por causa de mim. Aleluia. De uma pessoa que estava na casa de Jessé. Não foi por causa de Jessé? Não. Não foi por causa da mãe de Davi, que não se fala o nome dela, também não. Não foi por causa dos 3 que lutavam com Saul na peleja, que estavam juntos com Saul na peleja? Também não. Foi por causa de Davi. Para o teu irmão que está do teu lado, se você crê que chegou o dia da tua exaltação, diga para ele: a tua casa será conhecida dentro de conservatório, fora de conservatório, no nosso país e fora do nosso país, por causa da tua vida. Fala assim: o seu sobrenome, o sobrenome da tua família vai ser levado em muitos lugares, porque você vai ser exaltado por Deus. E não vai terminar esse ano. Não vai terminar esse ano sem que Deus te exalte. Aleluia.
Bíblia não termina. Samuel não para de falar de Davi. Aí vai entrando o 1 Samuel, 2 Samuel, vai entrando os reis falando de Davi, e muitos comentários acerca de Davi, salmos falando de Davi, muitos comentários acerca de Davi na Bíblia. Isso quer dizer o quê, pastor? Que quando Deus começar a exaltar você, acabou, meu irmão. Vai ser só comentário de bênção. Você vê que Davi foi perseguido, mas vê mais na frente a vitória de Davi. Você vai ver que Davi muitas vezes foi quase, vamos dizer assim, decapitado por Saul, mas você vai ver que Deus estava com Davi e ele sempre foi ter vitória. Significa que você não vai parar de ter luta, não. Você vai ter luta, mas só que a tua vitória é garantida e cada vez mais tu vai subir um degrau na tua exaltação, na exaltação de Deus. Não vai parar. Quando olhamos para o versículo número 12, lemos, nós vamos começar a observar que o primeiro mandato de busca a Davi saiu dos lábios do profeta. Né? Primeiro Deus fala, Samuel, vai na casa de Jessé, não quer revelar quem é, e buscar muito bem do Espírito Jessé, que eu já tenho ungido, já é rei. Eu já conheço ele. Mas só que Deus não especifica, meu irmão. Deus não fala, é o filho tal, é o primeiro, é o segundo, o terceiro, Deus não fala nada, Deus fala na caneta, o filho está lá. E Samuel teve que ir na casa de Jessé, meu filho tinha quantos filhos? 8. Quantos? 8. Interessante que sabe que é uma briga danada em você, porque não fala 8, fala 7. No lugar fala que ele tinha 8, porque passaram os 7 filhos faltou Davi. E lá em Crônicas, se me falha a memória, fala que ele tinha uns 7 filhos. Mas se for 8, você vai ficar com 8, tá bom. Amém? Então, observe que no meio dos 8 filhos, já não especificou qual era o filho. Que Davi foi, estava foi lá, disse assim, ó, vamos lá, vamos ver. E ele chegou lá e ele deparou com 8 filhos. Aleluia. Quando os 7 estavam na casa, Davi estava fora. E diz a Bíblia que passaram os seus 7 filhos. E Deus falou, não é limpo isso. Aleluia. Não é limpo. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 16, aleluia, no versículo de número, aleluia, 11, Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os jovens, acabaram-se os manceiros, em outra versão, e ele disse, não, fala do menor. Ele está cuidando das ovelhas. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Diz a Bíblia, que o profeta diz, não assentaremos a mesa para comer, enquanto eu estiver entrar na casa. Aleluia. Diga para o teu irmão que está do teu lado nessa noite. Vamos ter que mandar buscar você. Aleluia. Chegou o teu tempo. Chegou a tua hora. Para que as portas que estavam fechadas, pode crer que ela vai começar a abrir nessa noite. Você vai mandar buscar você. Você vai dar festa em você que não quebra a cabeça. Meu irmão, você não está entendendo ainda. Nessa noite, a noite nós tomamos posse da nossa exaltação. Ela vem da mão de Deus. E quando vem da mão de Deus, acabou, meu irmão. Ninguém pode mais parar você. Aleluia. E quando você olha no versículo de número 12, a Bíblia nos relata Samuel mandando buscar Davi. O primeiro mandato de busca veio dos lábios do profeta. Busca ele. Porque ele vai ter que estar aqui para ser o Chico. Aleluia. Quando você vê, a Bíblia Sagrada relata que Davi chega na casa, aleluia, e Deus confirma quando Davi chega, que esse aí é o rei de Israel. Diz no versículo 12, mandou em busca dele. Ao finalzinho, e disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este veio de Moé. É como se Deus estivesse falando, não, você não está com dúvida não. Não precisa você botar nenhuma dúvida na tua mente, não, que é esse mesmo. Não precisa você olhar para a estatura, não precisa você olhar para o cabelo ruivo, não precisa olhar para ele, para a sua pele vermelhada, não precisa. É esse mesmo, Samuel. Depois de que esse é o rei, meu irmão, Deus vai apresentar você. Muitos vão pensar que Deus está enganado. E Deus vai confirmar o que Ele tem na sua vida. É Deus que quer confirmar a sua exaltação. Aleluia. O capítulo 40 do Salmo. Quando Davi ele escreveu no primeiro versículo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esse foi um dos cânticos de Davi. Agora, fiquei meditando, quando Davi escreveu isso?
Né? A Bíblia não é nada, eu não construí um estudo paralelo a isso para entender quando foi escrito isso. E eu não vou afirmar aqui, mas quem pode nos dizer se não foi lá dentro do pasto? Como Davi viu seus irmãos indo para a peleja, indo para a guerra. E a Bíblia nos relata ainda no texto capítulo 16, né, que Davi era homem de guerra. Isso queria dizer o seguinte, que Davi, eu creio que desejava no seu coração e está na terra também. E ele começou a orar ao Senhor. Aleluia. Mas ele teve que ser, aleluia, que se contentar com a sua paciência. Mas aqui, irmão, no versículo 12, chegou a hora de Deus apresentar Davi no meio da sua casa. Aleluia. Deus nessa noite está mandando te dizer que existe um mandato de busca para você, mas não é da polícia da terra, não é da polícia especial da terra, não, irmão. Aleluia. O mandato especial vem do céu, mandar buscar você, e quando você chegar até a presença daqueles que Deus enviou para te buscar, Deus vai confirmar tudo o que Ele quer fazer na tua vida. É isso nessa noite. Você pode para isso. Nós vivemos de frente, mas se você não tiver fé para receber essa palavra, tu vai sair daqui vazio. Mas se tu tem fé, glorifica a alma do Senhor. Porque é hoje de Deus, aleluia, separa pessoas verificadas e a sua fé, como rainha aqui, então vai glorificar o nome do Senhor. Nós observamos a exaltação do nosso Deus, a exaltação do profeta. Porque só que Samuel mandar buscar e Davi é para ser exaltado. Irmão, porque Samuel foi um dos grandes juízes. Não encontramos na Bíblia juiz maior do que Samuel. Por quê? Ele tinha 3 ofícios, era profeta, sacerdote e juiz. Você não vai encontrar. E ele tipificava Cristo no Antigo Testamento. Então Samuel mandar chamar alguém, isso era um tipo de homem, irmão. Que era um tipo de exaltação. Mas além de ele ser exaltado por Samuel, que Samuel mandou buscar, quando Deus confirma no coração de Samuel, aleluia, que era ele, chega a exaltação de Deus. Eu quero te lembrar uma coisa. Quando Davi é ungido no capítulo 16, aleluia, chega a exaltação do Senhor. Mas aqui a coisa fica inversa. Primeiro vem a exaltação do homem, depois vem a confirmação e a exaltação de Deus no coração de Samuel. Por quê? Porque existia uma dúvida ainda no coração de Samuel. E Deus fala, pode ungir Samuel, que ele é o rei de Israel. Aleluia. Fala para o irmão que está do lado, pode quem ficar com dúvida de você? Deus vai mudar esse coração. Aleluia. Fala, quem vai fazer? É Deus, não é mais o homem. Aleluia! Aleluia! Isso é oh, aleluia! Ele não olha para a aparência, ele não olha se você aleluia! Se você é magro, se você é gordo, se você fala bonito, se você não fala. Se Deus está olhando para você, não é todo mundo igual, não tem cultura, não tem nada para ele. O teu coração, e ele manda buscar você e te exalta, né? Eu creio, sabe, engrandecido é o teu poderoso. Como você não, capítulo 13, você vai ver agora. Primeiro, a confirmação do profeta. Segundo, a confirmação de Deus. Terceiro, que é o capítulo 14, a confirmação do Espírito Santo se apoderando de Davi. Tem muitas coisas na terra que as pessoas te exaltam, faz isso, mas você continua do mesmo jeito. A mesma personalidade, o camarada entra na política e é exaltado, mas continua o mesmo ladrão, continua do mesmo jeito. Mas quando Deus exalta, aleluia, você nunca mais vai ser o mesmo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida. E quando o Espírito de Deus entra numa pessoa, irmão, ele passa agora a ser uma pessoa que vai beneficiar a sua nação. Ele vai beneficiar a sua igreja, vai beneficiar a sua família, seu povo, porque ele tem o Espírito de Deus. Todo